Anestesia geral. O que você precisa saber? A ideia original era fornecer a você informações sobre anestesia geral. Mas quando eu comecei a montar o roteiro, logo vi que não poderia deixar de compartilhar com você um pouco da história da anestesia geral, marcada por personagens fascinantes e controversos. O ano era 1846 e a cirurgia foi realizada no Hospital Geral de Boston. O paciente era um jovem de 17 anos que foi submetido à ressecção de um tumor no pescoço pelo cirurgião John Collins. O anestesista se chamava William Thomas Green Morton e ele utilizou éter em seu procedimento anestésico. Para entendermos melhor essa história, precisamos voltar no tempo e acrescentar mais alguns personagens. O ano era 1828 e na Inglaterra, Henry Hickman já fazia experiências com óxido nitroso em animais. Certa feita, tentou pedir autorização ao governo inglês e até ao governo francês para continuar suas experiências de anestesia em seres humanos, mas jamais conseguiu esta autorização. Alguns anos depois, Henry Hickman morreu sem concluir os seus trabalhos. Vamos dar um pequeno pulo na história até 1844 e acrescentar um novo personagem desta história, o também dentista Horace Wells. Segundo consta, em uma festa, pessoas aspiravam o óxido nitroso, algo comum para a época, pois o gás óxido nitroso tem efeito euforizante e provoca ataques de riso. Mas o que chamou a atenção de Wells foi que um desses participantes apresentava um ferimento extenso na perna e não parecia esboçar nenhum tipo de dor. Logo, Wells teve a ideia de utilizar o gás óxido nitroso com fins anestésicos. No dia seguinte, ele mesmo se submeteu a uma anestesia com óxido nitroso e pediu a um colega seu dentista para que extraísse o seu siso. Segundo consta, Wells não teve nenhuma dor naquele procedimento. Já no ano seguinte, 1845, recebeu o convite para demonstrar a sua técnica no Hospital Geral de Boston. Mas, infelizmente, o procedimento foi considerado um fracasso, pois o paciente gritou de dor durante o procedimento. Foi o início do declínio de Wells, que acabou fechando mais tarde o seu consultório e virando vendedor de chuveiros. E um ex-discípulo seu, chamado William Thomas Green Morton, resolveu dar continuidade aos experimentos, mas aceitando a sugestão de Charles Jackson, trocou o óxido nitroso pelo éter. Esta sugestão, mais tarde, daria início a uma grande batalha jurídica que durou anos. Morton também acabou sendo convidado para demonstrar a sua técnica no Hospital Geral de Boston. E desta maneira, no dia 16 de outubro de 1846, foi realizada a primeira cirurgia documentada da história com o uso de anestesia geral. Segundo consta, ao final do procedimento, o cirurgião John Collins se voltou para a plateia e disse: "Senhores, aqui não houve truques, e nos próximos séculos muitos estudantes virão aqui para ver o local aonde foi feita a primeira cirurgia com anestesia geral da história." E precisamos retroceder o nosso relógio para o ano de 1841. O nosso novo personagem se chamava Crawford Long, e numa história muito parecida com a de Horace Wells, Crawford Long participava de festas onde as pessoas inalavam o gás éter. E ele mesmo, em certa ocasião, acabou se machucando e notou que não apresentou sintomas de dor. A partir daí, Crawford Long passou a utilizar em seus procedimentos o éter como anestésico, tendo feito cerca de 8 cirurgias, mas acabou tendo que desistir do seu projeto, pois as autoridades da cidade o chamavam de charlatão. E a anestesia no Brasil, quando chegou? Nosso país não ficou para trás e já no ano seguinte, em 1847, foi realizada a primeira cirurgia
com o uso de anestesia geral em nosso país. No mesmo ano em que fora efetuada a primeira anestesia geral do Brasil, 1847, se intensificava a batalha jurídica nos Estados Unidos pela paternidade da anestesia geral. Finalmente, essa disputa chegou ao Congresso americano e, pasmem, durou muitos anos. Quando finalmente o Congresso americano se decidiu por Morton, o presidente Franklin Pierce não assinou, alegando inconsistências no processo. A essa altura, você deve estar se perguntando que fim teve Horace Wells após abandonar a odontologia. O ano era 1848 e ele havia se mudado para Nova York e estava viciado no uso de clorofórmio. Consta que em certo dia, sob o efeito de clorofórmio, atacou duas mulheres com ácido sulfúrico e acabou sendo preso. Após alguns dias, recobrou a consciência e teria ficado muito envergonhado com este fato. Ironicamente, Horace Wells cometeu suicídio cortando a sua artéria femoral sob o efeito analgésico do clorofórmio. A história já está ficando longa e vou resumir o destino final de nossos personagens. Como vimos, Horace Wells cometeu suicídio na prisão em 1848. Charles Jackson passou o resto da vida em disputas judiciais contra Morton e acabou sendo internado em um sanatório, onde faleceu após 7 anos. William Thomas Green Morton, durante uma caminhada, sofreu um infarto e deixou sua família desassistida. E por fim, Crawford Long, durante um atendimento, sofreu um AVC e jamais recebeu o reconhecimento que lhe era devido em vida. A descoberta da anestesia geral mudou para sempre a história da humanidade e devemos muito a todos os envolvidos nesta descoberta. Não é à toa que em 2012, comemorando 200 anos, o The New England Journal of Medicine fez uma eleição para escolher a publicação de maior impacto em sua história. E o vencedor foi o artigo que descreveu a primeira cirurgia sob anestesia geral da história, realizada em 1846. E para você, quem foi o real descobridor da anestesia geral? Se você gostou deste tema, deixe seu like e compartilhe este vídeo.